pessoal. Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Precisamente, né, nós estamos no 34º ano dessa reunião consecutiva e é a reunião de 1431. Agora, viu, Lauro, no banner vai constar o número da reunião, que eu acho que é um marco, né? Como você vê, todo mundo fica impressionado, né, com o tempo dessa reunião, né? Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena sempre a gente não deixar de falar, né? 34 anos de reunião e a reunião de 1431. Bem, como sempre foi o objetivo da nossa reunião, a gente sempre alterna uma apresentação com um quadro clínico, um caso clínico, né? Como o nosso decano Lauro aí diz, é isso que eu gosto, né? Porque é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade boa de exercitar, né, Lauro? O raciocínio clínico e a medicina que a gente pratica. Bem, então hoje nós vamos contar com a presença da graduanda de medicina, Letícia Aragão, e esse caso clínico Zé Augusto chegou a ver, né? Tanto que eu vou passar a coordenação para Zé Augusto, para a reunião, porque como todos vocês, como eu já falei aqui no início, hoje nós estamos, todos nós assim, muito tristes com o falecimento de um nosso motorista, seu Nery, né, de muitos anos. Então é um momento de tristeza grande que nós estamos passando, assim como está, né, toda a população, sempre perdendo um ente querido. Então, Zé Augusto, por favor, aí você fica à vontade, pode assumir a coordenação e uma boa reunião para todos. Souza, abraço aí em vocês todos, né, em você, Dorinha, nas meninas. Realmente, eu peguei algumas caronas com o seu Nery e vou ter uma lembrança boa dele, né, um cara tranquilo, simpático, cordial, sempre de paz com a vida, né? Um cara muito, como se diz, uma alma boa, energia muito boa. Então, meus sentimentos aí para vocês. Eu sei que esse tipo de funcionário, eles se tornam amigos mesmo, né? E eu sei que é assim que vocês tinham o seu Nery. Então, a gente vai continuar, né, essa reunião, como o professor Souza falou, viu, Letícia? Fique à vontade, viu? É muito bom ter você e aceitar esse desafio de apresentar o caso aqui para os especialistas. Então, não se acanhe. Apresente o que você já apresentou para a gente, que foi muito bom. E aí, depois, a gente vai abrir espaço para as perguntas, considerações, etc. Então, vamos aí começar com Letícia Gabriela Aragão Lima Santos, vai apresentar um caso clínico para a gente, que já foi discutido anteriormente, e ela aí agora vai apresentar, e a gente vai trazer um pouco da ótica cardiológica em relação a esse caso. Vamos lá, Letícia. Bom, boa noite. Eu parei aqui o compartilhamento para poder me apresentar para vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Letícia. Como o professor Souza falou, eu sou estudante de medicina, estou no 6º ano. E a convite dele, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje um caso de uma paciente que eu pude acompanhar lá no Hospital Universitário durante o meu internato de clínica médica. Vou compartilhar aqui com vocês os meus slides e vou fechar aqui a câmera para melhorar a conexão, certo? Todo mundo está vendo direitinho? Acho que tá bom, Letícia, tá ótimo. Certo. Esse caso é o caso de uma paciente do sexo feminino, de 84 anos, que foi admitida no nosso serviço com a queixa de dispneia súbita há cerca de uma semana. Havia relatos, tanto da paciente como por parte dos familiares, de que ela tinha uma história de dispneia já de longa data, aos esforços, e que teve piora progressiva nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 5 anos, e que atualmente já estava nos médios esforços. Ela também teve uma história de infecção por Covid-19 há cerca de 2 meses, e aí no dia 3 de março ela evoluiu com uma piora acentuada dessa dispneia que ela já costumava apresentar, ao percorrer um curto trecho dentro da própria casa.
foi prontamente atendida pelo SAMU e levada até a UPA Zona Norte, onde há relato em prontuário de que a paciente foi recebida com importante congestão pulmonar e com sinais de baixo débito cardíaco. Lá ela permaneceu internada por cerca de uma semana, até que no dia 10, desculpa, aqui tem um erro no slide, mas aqui é 10 de março, tá? 10 de março ela foi transferida para o Hospital Universitário. De comorbidades, era uma paciente hipertensa, em uso contínuo de losartana, hidrocortiazida, e que tinha uma história a ser esclarecida de uma possível pneumopatia, que, segundo uma das filhas, ela era acompanhada por um médico pneumologista e fazia uso SOS de salbutamol inalatório. Trouxe consigo alguns exames que tinha feito antes do internamento, como um ecodopplercardiograma do dia 29 de janeiro, que inclusive deixou a gente um pouco confusa por conta do laudo, que trazia uma fração de ejeção ventricular de 57%, uma fração de ejeção sistólica de 30% e dados sugestivos de cardiopatia hipertensiva e hipertrofia ventricular esquerda. Tinha um laboratório que demonstrava uma hipocalemia importante e uma ureia também com elevação importante. Esses são os dois exames assim, que ela trouxe, né, o ecodoppler e o eletrocardiograma, que foi feito lá no Nestor Piva. Na avaliação inicial dessa paciente, durante a admissão, ela estava no regular estado geral, tinha bolhas rítmicas, porém hipofonéticas, e roncos respiratórios difusos. E aí, diante de todos esses dados, nós chegamos às hipóteses diagnósticas, né? O que é que essa paciente poderia estar nos dizendo com aquele quadro clínico? Bom, a gente sabia que ela tinha uma dispneia, os médios esforços, que poderia ser uma insuficiência cardíaca não diagnosticada previamente. Ela teve uma piora aguda nos últimos dias dessa dispneia, associada a uma congestão pulmonar, que poderia ser justamente essa insuficiência cardíaca se apresentando de forma descompensada, poderia ser um edema agudo de pulmão e poderia até mesmo ser um tromboembolismo pulmonar. Também ficou aí essa questão dessa pneumopatia, se seria uma asma, um DPOC, ou se não seria uma pneumopatia, seria, na verdade, um quadro cardíaco diagnosticado aí de uma forma de condutas que nós tomamos na admissão, foi solicitado os exames padrão da admissão, laboratório, radiografia de tórax, eletrocardiograma e um novo ecocardiograma, já que a gente tinha ficado em dúvida com os dados daquele anterior. Foi prescrito uma dieta oral própria para o paciente hipertenso, as medicações antihipertensivas que ela já usava, e profilaxia para eventos tromboembólicos e sintomáticos conforme fosse necessário. Na quinta-feira, que foi o segundo dia de internamento dela, por volta das 9 da manhã, ela apresentou uma evolução desfavorável, com uma piora clínica significativa, frequência cardíaca, frequência respiratória bastante elevada, com desconforto respiratório tóraco-abdominal, e era possível escutar estertores crepitantes difusos. Tinha uma PA em membros amplos superiores de 200%, e diante de tudo isso foi aventada a hipótese de que ela poderia estar apresentando um edema agudo pulmonar de etiologia hipertensiva. Para isso foram procedidas medidas iniciais, né, suporte de oxigênio, furosemida, morfina, e a paciente respondeu bem, apresentando uma melhora significativa do padrão respiratório. A gente teve resultado dos exames solicitados na admissão. Ela persistia com uma hipopotassemia, porém tinha tido uma melhora, e a ureia também se apresentava alta, mas menos alta do que anteriormente, e uma creatinina de 1,7, que já ligou o alerta aí para a gente, se ela já era uma doente renal crônica ou se ela estava desenvolvendo uma injúria renal aguda. Na radiografia de tórax, que eu não consegui trazer a imagem, ela apresentava uma área cardíaca aumentada e sinais de congestão pulmonar. Tinha engurgitamento de vasos, tinha cefalização de trama, e o ECG, que foi feito durante essa descompensação dela, durante esse episódio, esse daqui. A gente realizou 2 eletrocardiogramas, pensando que talvez pudesse ter sido troca de eletrodo, mas ele persistiu com o mesmo padrão. Então, foi motivo de muita discussão na nossa enfermaria, porque realmente foi um eletrocardiograma de difícil interpretação, mas é possível ver que a paciente tem um ritmo cardíaco irregular, um QRS um pouco alargado, né? Uma taquicardia talvez de origem supraventricular.
e possivelmente mesmo uma hipertrofia ventricular associada. No mesmo dia, né, depois dessa melhora, novamente à noite ela tornou a piorar com um quadro também sugestivo de edema agudo de pulmão, sendo instituídas as mesmas medidas e transferida à unidade de terapia intensiva. Lá, na UTI, ao ser recebida, foi optado por remover essa nitroglicerina da prescrição e manter a observação frequente da PA. As medicações antipertensivas e o diurético foram mantidos e foi introduzida a almidarona para o controle do ritmo ventricular. No quesito de etiologia cardíaca, né, para esse quadro, foi programada uma ressonância magnética cardíaca pensando que poderia ser uma cardiopatia infiltrativa. Nesse mesmo dia, a gente obteve o resultado do novo eco que a gente pediu, que reafirmou o ritmo irregular dessa paciente, demonstrou hipertrofia concêntrica do VE e demonstrou uma disfunção diastólica de ventrículo esquerdo tipo 2. Ela também tinha algum grau de insuficiência mitral, tricúspide aórtica, uma hipertensão pulmonar de grau discreto e um derrame pericárdico também de grau discreto. Na sexta-feira, né, fomos lá, discutimos com o plantonista da UTI geral e nos foi passado que essa paciente tinha apresentado nas últimas horas uma melhora importante, encontrava-se estável, com melhora do padrão respiratório, saturando bem, apesar do suporte de O2, e que, inclusive, havia possibilidade dessa paciente retornar para a enfermaria da clínica médica diante da melhora apresentada. Porém, à tarde, né, 5h30 da tarde, ela evoluiu com um quadro de rebaixamento do nível de consciência e hemiparesia à direita, sendo aventada a hipótese de acidente vascular encefálico. Para isso, foi solicitada uma tomografia de crânio, que não conseguiu ser realizada porque, durante o preparo do exame, a paciente apresentou um quadro de taquiarritmia supraventricular sustentada, sendo necessário garantir a via aérea com intubação orotraqueal e proceder à cardioversão. Durante a intubação, a paciente evoluiu com ausência de pulso, foram realizadas manobras de reanimação com 2 ciclos de drogas e a paciente retornou ao ritmo regular. Foi introduzido sedação com midazolam e noradrenalina. Também foi estabelecido catéter venoso central subclávia direita e um catéter para aferição da pressão arterial invasiva em artéria radial direita. Então, não foi possível realizar a tomografia. No sábado, ela estava hemodinamicamente compensada às custas de droga vasoativa, estava sedada e tinha um ritmo cardíaco irregular e má perfusão periférica. Foi optado por iniciar o desmame da droga vasoativa, a noradrenalina, mantida a analgosedação e ajustada a anticoagulação para a idade. No domingo, as condutas basicamente foram as mesmas, mas optou-se por ajustar a anticoagulação para a função renal, já que se tinha uma creatinina de 2,2. Foi introduzido piperacilina com tazobactam, pensando que talvez essa paciente poderia ter uma infecção pulmonar associada que tivesse participação nessa piora do quadro clínico. Na segunda-feira, nós tivemos a informação de que ela tinha testado positivo para a Covid-19 num teste que foi realizado no dia 13, logo depois que ela chegou na UTI. E aí ela foi mantida em leito de isolamento. Logo depois, a UTI geral se transformou em UTI Covid, né, no hospital universitário. A gente acabou tendo informações dessa paciente somente pelo residente que rodava lá na UTI, porque nós acadêmicos não podíamos entrar. Mas o que a gente ficou sabendo foi que o segmento da investigação para o quadro cardíaco dela acabou sendo interrompido por conta do agravamento do quadro clínico. Então, para além dessas questões, ela apresentou sangramento digestivo, queda da hemoglobina, chegou a fazer 5 de HB, precisando de transfusão concentrada de hemácias. Se manteve hipotensão, então precisou retornar ao uso de droga vasoativa. E o comprometimento da função renal foi se agravando progressivamente, sendo necessário o uso de diálise. A paciente também se manteve em um estado comatoso, mesmo com o desmame das drogas sedativas, e infelizmente veio a óbito no dia 27 de março. Então, essa paciente foi embora sem que a gente pudesse chegar a um diagnóstico etiológico cardíaco, mas nos deixou um amplo leque de questionamentos aí do que pode ter acontecido com ela, né? A apresentação, agradeço a atenção de todos e
peço agora a ajuda, né, dos especialistas para a gente discutir o quadro dessa paciente. Muito obrigada. Professor, seu microfone está mudo. Então, parabéns, Letícia. Eu acho que você apresentou um caso interessante, né, que a gente tem visto com alguma frequência, cardiopata, COVID, evolução ruim. A gente não sabe exatamente se foi isso. Ela foi internada com um quadro de insuficiência cardíaca, o quanto isso já era COVID. Esse quadro, faltam alguns dados, né? O paciente foi transferida para a UTI, ficou faltando alguns dados importantes. Eu acho que quando se apresentou na faculdade era até antes da arritmia, né? Ela já tinha um quadro de arritmia. Mas eu digo, essa arritmia que você falou, que na verdade não é TAC supra sem pulso, né? Ou ela fez um ataque ventricular, ou fez um baixo débito, né? Isso, ela fez esse quadro já na UTI. Esse eletro foi discutido muito no nosso grupo, Lauro viu, Rodrigo falou também desse eletro várias vezes, era um eletro que indicava uma cardiopatia importante, uma cardiopatia estrutural importante, e aí você apresenta para a gente uma paciente de 84 anos que já tem um histórico de congestão, assim, para mim, só para pontuar alguns dados, né, ela chega com hipertensão, né, uma idosa com hipertensão de difícil controle, com edema agudo de pulmão, potássio baixo, né, não sei se faz flash edema, se tem um reno vascular, se tem um hiperaldo, mas seguramente tomou muito diurético, muito Lasix. A estrutura ecocardiográfica dela lembra muito hipertrofia, mas eu acho que talvez se pensou também em uma fenocópia, em alguma doença infiltrativa mimetizando hipertrofia, não sei se exatamente foi isso. Isso. Então, assim, só para... amiloidose. Então, só para abrir aí, alguém quer comentar? Lauro, Rodrigo, quem que quer comentar aí sobre esse caso? Laurão, quer falar aí, Laurão? Eu tenho uma dúvida aqui. Fala aí, Rodrigo. Rodrigo, fica à vontade. Fala aí, pelo livrinho. Legal. Beleza. Ô, Letícia, legal. Obrigado pela apresentação. Eu não entendi bem por que a paciente foi anticoagulada. Você tem esse... Por que foi mesmo? Então, professor, ela chegou para a gente do Nestopib já em uso de inoxaparina e ela foi mantida durante a enfermaria somente com a dose profilática, com os 40 miligramas por dia. Lá na UTI eu não sei dizer por quê, se essa anticoagulação era uma anticoagulação profilática ou se era uma anticoagulação plena. Eu penso que eles podem ter transitado para a dose plena pensando no acidente vascular encefálico e pela impossibilidade de ter sido feito a tomografia, mas não sei afirmar, assim, com certeza. Como o professor a comunicação ficou um pouco difícil quando a UTI passou a ser UTI COVID, porque a gente não podia mais entrar e ter acesso. Então, era sempre a comunicação sempre com o residente. Porque, assim, eu acho que vale a pena, né, Zé Augusto, comentar por que ela foi anticoagulada, porque também, se ela tinha insuficiência renal, dar enoxaparina com insuficiência renal é desafio, às vezes, porque você não tem como monitorizar os níveis séricos, a menos que você dose anti-10A. Quanto ao eletro, que eu me lembre, assim, realmente ela devia ter uma disfunção diastólica muito exagerada, muito exuberante, uma disfunção histórica, mas pelos exames parece mais diastólica, né? E é até possível que fosse uma hipertrofia volumosa, porque o eletrocardiograma dela sugeria alguma coisa desse tipo, né? Talvez uma infiltração muito grande não, porque ela tinha muita atividade elétrica, né, de alta amplitude no eletrocardiograma e tudo. Mas, assim, para eu entender o caso, eu só realmente não entendi a anticoagulação. E certamente, né, Zé Augusto, provavelmente uma hipertensão secundária associada, né? Eu acho que eu encaminharia com isso mesmo, Rodrigo. Assim, eu acho que a ressonância está bem indicada, né, para entender essa estrutura, né? Eu acho que seria um ponto importante, mas sem dúvida. Em se confirmando hipertrofia ventricular esquerda e não uma doença infiltrativa, que eu acho que o mais
comum à hipertensão mesmo, eu iria para buscar ativamente uma hipertensão secundária. Eu acho que renovascular sempre é uma possibilidade. Essas hipertensões em idosos e com edema agudo de pulmão, a gente tem que pensar. Como o potássio estava muito baixo, um screening aí para hiperaldo, sim. Mas o Lasix, né, furosemida, edema agudo também, eventualmente poderia explicar essa hipocalemia. O quanto o COVID, né, é interessante isso, porque o quanto a COVID modulou essa morte, a gente sabe desde os primeiros trabalhos chineses que cardiopatia, hipertensão, obesidade, diabetes são fatores de risco para uma pior evolução. Essa é uma octogenária que tem uma cardiopatia estrutural já importante e o quanto a COVID, você vê, ela teve COVID há 2 meses atrás, ela agora está positiva de novo, você vê como é um cenário complicado da gente entender. Foi uma nova COVID, foi um COVID que ficou positivo prolongado, mas olha, uma lesão, miocardite, etc., mas troponina seria um exame importante nesse cenário, e a gente não viu nenhuma disfunção sistólica associada a esse quadro, né? Por que ela morreu? Se isso teve arritmia, fibrilação atrial, se foi o conjunto. Então, tem muitas perguntas, mais do que respostas, mas é interessante, exemplifica o cenário de que quem está com a COVID, quem está na linha de frente, vivenciando. São doentes que já chegam com uma cardiopatia de base, ou uma pneumopatia de base, ou um lúpus, como eu estou com uma doente internada com lúpus, e além disso, superajunta uma doença como a COVID, extremamente complexa, multissistêmica. Então, exemplifica isso. E aí, Laura? Ô, Guto, é importante frisar o sintoma dela, né, inicial. Que ela vinha com a dispneia progressiva e passou a apresentar uma dispneia mais intensa, né? A gente pensaria que ela vinha embolizando e fez um septo maciço, que eu acredito que não, porque os achados estetoacústicos pulmonar, ela estava congestionada, foi de edema agudo do pulmão. Não é isso? Isso. A hipocalemia, eu acredito que deve ter sido realmente por diurético, que ela deve ter tomado lá na UPA, mas virou uma bola de neve. Ela agravou a função renal, ela deve ter feito um HDA, hemorragia digestiva, porque a hemoglobina foi para 5, né? Isso mesmo? Aí caiu mais, piorou a função renal, ainda não. Agora, Rodrigo, acredito porque a heparinização foi ainda pensando em TEP. O estranho, né, Laurão? Pode ser a própria nessa fase inflamatória do eventual Covid, com tromboembolismo, né? Enfim, pode ter sido, né? Ou até FA, como ela disse, um FA que eventualmente estivesse relacionado ao AVC, né? Mas aí, anticoagular na vigência do AVC agudo também tem muito risco de transformação hemorrágica, né? É um caso difícil de interpretar anticoagulação, difícil. No meu entendimento. E me parece que ela tinha também uma diminuição bem importante de complacência de ventrículo esquerdo, né? Sim. Não é? O que você acha? Sim. Ela tinha disfunção diastólica 2, era, Letícia? Isso. Então, ela tem uma complacência bem diminuída. Agora, é um caso complexo, porque coincidiu que ela fez o SARS-CoV-2 aí também no meio, e aí limitou também a função renal de você fazer alguns exames, não é, Guto? Eu acho que ilustra assim, algumas coisas, né? Por exemplo, hoje eu estava conversando com um paciente, só lembrando do nosso professor Tomás. O professor Tomás tinha uma doença neurológica importante e ele internou com a pneumonia aspirativa no hospital Cruz. Na pneumonia aspirativa, ele foi de alta para casa, mas em casa se viu que ele voltou a piorar e ele tinha contraído Covid dentro de um hospital. Então, só para a gente dimensionar o cenário de catástrofe que a gente está vivendo, essa paciente, ela pode ter ido para um serviço desse de pronto atendimento com congestão mesmo, né?
Sim. Pode ter ido com congestão, mas não é infrequente, eu tenho visto com alguma frequência, quando está no pico da crise, o risco de contrair a doença não é pequeno, não é baixo. Imagine numa UPA dessa, todo mundo é aberto, entra e sai de doente, então é curioso isso, né? Provavelmente essa doença eu tenho visto com paciente oncológico, eu tenho visto com paciente cardiopata, ela é um golpe de misericórdia, doente grave. E deve também, Guto, deve ter feito também muito processo inflamatório pulmonar, porque eu não vi PCR, foi feito PCR dela? Não fez. Um quadro bem difícil, viu, Guto? Zé Augusto. Diga aí. Eu lembro que eu vi essa paciente, boa noite a todos. Eu lembro que eu vi essa paciente na segunda-feira, quando ela chegou logo. E ela não estava em ventilação mecânica, eu acho que ela estava um pouquinho congesta ainda, mas não estava em ventilação mecânica. E aí realmente chamava atenção, assim, a hipertrofia no eco, né, sem disfunção sistólica significativa. E, assim, muita arritmia. Você não tem noção de como ela fazia arritmia, essa paciente, rapaz. Era, assim, era TVNS o tempo todo. Essa questão da arritmia chamava muita atenção. E aí, realmente, assim, foi na segunda que eu estava de plantão, eu disse, vamos fazer, eu falei com o Roberto passou visita, aí eu disse, vamos fazer a ressonância dela quinta. Aí a gente deixou até programada para fazer a ressonância quinta. Aí da segunda para quinta ela descompensou, foi reentubada, aí precisou de... Não deu mais. Aí não deu. Mas assim, chama muita atenção realmente doença infiltrativa aí, ou uma hipertrófica bem avançada aí. Porque não é o Luiz, não tinha nenhum eletro dessa arritmia, não? Nunca foi registrado? Rapaz, eu acho que não, viu? Eu acho que a gente via no monitor, mas não sei se... Não era FA, era ventricular. Ventricular. Só se fosse FA com aberrância. Porque era assim, eram 3 salvas com QRS totalmente largo. 3, 4 mas você salvas. Viu que ela... Se a Letícia colocar o eletro original dela, já era um eletro meio esquisito. E pena que não registraram o eletro de 12 nessas ocasiões para a gente entender melhor, né? Exato, mas assim, chamava muita atenção, lembrava muito assim, uma doença miocárdica mesmo. Aí. O eletro dela não é padrão de hipertensão só, não é. Esse eixo não é de jeito nenhum, o D1 dela não é. Não é. Por exemplo, você acha que esse QRS maior, vamos pegar o V5, V6, o V4, V5, V6, por exemplo. Esse QRS maior, você acha que é aberrância ou você acha que é ventricular? Porque esse era o padrão que ela apresentava. Você vê que tem um QRS curto, um QRS estreito. Tem uma fusão que ela normaliza, parece, né? Parece que ela normaliza. Esse padrão largo é o que ela fazia o tempo todo. Então eu não sei se isso era aberrância ou se era realmente ventricular. Mas esse padrão mais largo é o que ela vinha mantendo o tempo todo. Ô Luiz, olhando o eletro, você, assim, de uma maneira simples, tentando correlacionar a P com QRS, parece um ritmo supra. Agora tem muita coisa estranha nesse eletro. Por exemplo, quando você olha a V6, ela tem uma onda S gigante ali naquele batimento QRS largo, que às vezes a gente até pensa que ela tinha... Eu até cheguei a pensar no momento que ela tinha destrocardia, alguma coisa desse tipo. Por causa do VR positivo. Mas olha o QRS, quando tem uma pausa, ele conduz pelo sistema de condução. Normalmente o QRS é bem estreito e provavelmente tem uma hipertrofia associada. Agora, olhando, é bizarro, é um eletrocardiograma muito estranho, me parece mais um distúrbio de condução intraventricular inespecífico, bem bizarro, intraventricular, entendeu? É muito estranho. Se você ver no D2 longo, parece que o PR do QRS estreito é menor, né? É um PR mais curto, né? Exato. É como se fosse ali quase como se fosse um juncional junto com o QRS ali, mas acho que não é prestação, mas eu acho que foi a pausa que pode ter coincidido um juncional com o sinusal ali. Mas, enfim, o que chama atenção é quando muitas vezes esse QRS muito largo é que você, intuitivamente, você pensa, é uma TV, mas isso aqui parece um ritmo supraventricular mesmo, de condução, pelo sistema de condução, a aberrância bizarra. E nesse caso, você pode pensar realmente em uma amiloidose, porque se você pegar o QRS, se você considerar esse QRS aí, esse maior aí do V6, aí não fala a favor de amiloidose, porque amiloidose são complexos, né, a baixa amplitude, normalmente. Né? É hipertrofia importante com baixa amplitude. Mas se você considerar que isso pode ser aberrância de condução, né, aí realmente poderia ser uma amiloidose aí.
né? É muito comum você ver idoso, assim, só deixando bem claro, assim, muito comum. No São Lucas a gente pega muito paciente idoso, né, com essa hipertrofia, que chama atenção, derrame pleural, muito derrame pleural, e uma incompatibilidade da clínica. Você vê uma função normal, hipertrofia com função normal, e a paciente grave, com CC classe 3, e aí não tem outra. Você joga na ressonância aquele padrão senil, né, o TTR wild type, né, que é considerado agora, que é o senil. É muito mais frequente do que a gente imagina. Então, essa seria a minha primeira hipótese para ela aí. Luiz, só uma questão prática. Como é que está hoje? Porque essa doente tinha uma creatinina alterada, 1,7, 2,2. Como é que está hoje a recomendação para gadolínio nesses pacientes? Hoje, assim, a recomendação é essa, e a gente tem seguido assim. Acima de 30 a gente faz tranquilo, sem nenhuma restrição. Clearance de 30. Isso. Abaixo de 30, se dialisar também a gente faz, sem problema, e faz a diálise na sequência. Se for abaixo de 30 e não fizer diálise, né, não for dialítica, aí a gente tem que realmente ponderar bem o risco-benefício. Assim, a gente tem, só para datar, a gente está desde 2011 sem nenhum caso de fibrose nefrogênica, com os contrastes novos. Os contrastes novos praticamente acabaram com a fibrose nefrogênica. A gente quem que você fala? O nosso serviço? O mundo não tem mais. O último caso de fibrose nefrogênica datado foi em 2011. Então, assim, não se tem mais casos de fibrose nefrogênica depois dos contrastes novos. O que mudou? Mudaram os contrastes agora são macrocíclicos, ele tem mais estabilidade, né, e é eliminado mais fácil. E, além disso, não se tem usado tantas as doses altas como a gente usava antigamente. Mas então, estão fazendo nesses pacientes com clearance abaixo de 30, tem já relato desses contrastes novos com paciente com disfunção renal? Sim, claro que tem se restringido mais, né, uma restrição mais, mas o Brasil inteiro tem feito, né, principalmente paciente dialítico ou assim, esses casos que você acha que realmente tem benefício, a gente tem feito muito. Então, assim, o risco hoje é baixo, considerado baixo. Só que, claro, se você for pesquisar, por exemplo, isquemia, você pode usar outro método, né? Agora, nesse caso, que pode ser crucial para o diagnóstico, né, a gente tem feito, entendeu? A gente não tem restringido. Nesse caso, a gente varia. Você não faria tranquilo. Faria tranquilo. A não ser que o clínico não achasse que não devesse, mas assim, por mim eu faria. Esse caso é um caso que valia muito a pena, a gente podia usar metade da dose, já que não era para pesquisa de isquemia, e eu faria tranquilo. Entendeu? Então, assim, Letícia, não tem nenhuma imagem de eco, não? Ô, Flávio, você fecharia esse quadro com uma doença infiltrativa? Não fecharia, porque fechar você tem que ter evidência imaginológica ou biópsia, né? Ou anatomopatológico. Mas, assim, com alta probabilidade. Eu acho um quadro de alta probabilidade de doença infiltrativa aí. O que talvez pudesse fazer, assim, que a gente não pensou, talvez, na hora, era o teste genético, né? Se a gente conseguisse, eu acho que eu tinha alguns kits na época, podia fazer o teste genético, que aí você faz, e o problema é que demora para sair o resultado, demora 2 a 3 semanas para sair. Mas o teste genético, assim, poderia ajudar nesse caso, né? Que é alta chance de ser a TTR. Se fosse aí, eu não pensaria em outro tipo, você pensaria em TTR. Eu acho até, eu não tenho dúvida de que seja amiloidose, viu, Luiz? Com esse padrão eletrocardiográfico, eu tenho dúvida. Mas, enfim, tudo pode, né? A gente também está aprendendo com ressonância. Agora, Letícia, rapidinho. Esse caso, você chegou a discutir as imagens do eco com algum ecocardiografista, pensando no caso? Foi visto isso aí? Ou tinha imagem, coisa desse tipo, não? Não. A gente, quando obtivemos o resultado do novo eco, né? Que o eco que ela chegou, a gente ficou muito confuso e acabou optando por repetir. Quando o resultado chegou, ela já estava na UTI e já estava grave, e as prioridades acabaram que se tornaram outras, né? Era manter ela viva e estável para a gente dar seguimento à investigação. E aí o quadro foi só piorando e a gente acabou que, de fato, não discutimos junto. Essa é uma questão técnica importante, né? Porque um exame que às vezes não é, sei lá, com a condição mais adequada pode atrapalhar, né, o raciocínio. Eu acho que uma coisa que a gente não costuma fazer, assim, por questões burocráticas e também questões familiares, que é toda uma questão, né, emocional por trás, é o anatomopatológico, né? Então, a gente pensa assim numa agressão para o doente, fazer anatomopatológico, fazer a necrópsia, né? Só que nesse caso, vamos supor que ela confirmasse a amiloidose, né, uma forma genética, ou uma hipertrófica eventualmente. Essa informação era crucial, inclusive, para a família, né? Exato. Então, é uma coisa que a gente não faz, assim, eu até concordo, assim, em determinado caso, né, a gente entende o sofrimento da família, mas, assim, a gente tem que pensar realmente, às vezes, em talvez sair um pouco da caixa, né, porque tem casos que realmente
eu acho que tem algum benefício. Não todos, mas alguns a gente tem que ponderar bem e talvez considerar. Em termos acadêmicos, no hospital escola, você iria para a autópsia, né? Exatamente. Eu me lembro que quando a gente fazia residência, assim, esses casos não saíam do hospital sem um serviço de verificação de óbito. O Zé Augusto, que foi de lá, sabe muito isso. Inclusive, para a gente, era assim, até a gente ficava meio chateado, às vezes, dar informação para a família, né? A família querendo levar o corpo e a gente não, a gente que tinha que passar para a família não entendia, chorava. Mas, assim, às vezes não tem jeito, né? Às vezes a gente descobre alguma coisa que pode mudar muita coisa, né? Exatamente. É isso aí. Boa noite, pessoal. Vou comentar algumas coisas aí. Eu peguei o caso um pouco depois do início, mas me parece que não foi fluido embolia pulmonar nessa paciente, não, né? Não teve essa... Não sei também se teve algum dímero D, que provavelmente deveria estar muito alterado, mesmo sem ser embolia pulmonar. Agora, outra coisa é o seguinte, a paciente foi anticoagulada após um quadro supostamente isquêmico cerebral e depois rebaixou o nível de consciência. Então, na verdade, ninguém sabe se já era um sangramento, e esse sangramento aumentou após o anticoagulante. Então, essas lacunas realmente ficaram sem resposta, né? Mas mostra realmente a dificuldade de conduzir o paciente no hospital público, com as dificuldades, né, de exames, de urgência, etc. Mostra claramente essa dificuldade. Então, são 2 diagnósticos aí que podem ser acrescentados, os possíveis diagnósticos, embolia pulmonar e eventualmente, um quadro de sangramento intracraniano, como consequência do uso do anticoagulante oral, ou do Clexane, melhor dizendo. Sim. O Alexandre, eu me lembro que, assim, eu não sei se a Letícia tem esses dados, mas o que chamou a atenção contra 2 coisas que a gente pensou inicialmente, que levou mais à congestão mesmo, primeiro foi não tinha hipoxemia importante. Em nenhum momento ela fez hipoxemia importante, tanto que quando eu vi ela na segunda, ela já estava em ventilação espontânea, eu não lembro se ela chegou entubada e foi estubada logo de cara, eu não lembro, mas assim, na segunda já estava estubada. Então, assim, não era uma hipoxemia importante, chamava atenção. Então, por isso que a gente não atentou muito para a embolia, nem o próprio Covid a gente levou muito a sério inicialmente. E outra coisa, assim, só complementando. Até o ápice, né? Também tem isso, né? O quadro clínico. E o raio-x de congestão pulmonar. Exatamente. Tudo levava a pensar em congestão. Foi a pior outra coisa que eu concordo muito com o Alexandre, e assim, tem estudantes aqui, tem residentes, é o seguinte, você não deve anticoagular um paciente com AVC sem ter uma imagem, né? É uma coisa que, assim, tudo bem, tem as limitações do serviço, não conseguiu fazer. O que é que você faz? Nada, né? Você, não é criticar, é só se fazer um comentário, mas porque tem estudantes, mas se o paciente teve um rebaixamento de consciência, você não sabe o que é, você não pode fazer imagem, infelizmente você não faz nada, né? É muito mais assim, prejuízo para ela, você anticoagular, se ela tiver um sangramento ou um AVC muito grande, ou deixar de anticoagular se for um AVC embólico, por exemplo. Entendeu? Eu penso assim. Então, nesse caso eu concordo aí com o Alexandre. Agora, doutor Laura, ela pode ter tido as 2 coisas, né? Essa paciente ela pode ter tido a piora da ICC, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, não, a piora progressiva, além disso, Covid, que se juntou a isso daí, e eventualmente, da internação, um quadro de embolia pulmonar. Então, ela pode ter tido as 3 coisas somadas. Claro. Descompensando o quadro nada ficou diferente, como o Luiz Flávio disse, era um paciente para ir no hospital escola, para ir para o estudo patológico, para a autópsia. Não? Exatamente. Fala aí, Rodrigo, você queria falar? Não, Laura, eu já disse. Letícia, ela fez um HDA, não é importante, que a hemoglobina foi para 5, né? Isso, precisou de 2 concentrados de hemácia para conseguir subir um pouquinho. E aí, suspenderam a paralisação? Acredito que sim, professor. Esse dado, assim, esses dados de quando ela gravou mais, ficou com mais lacuna, porque a gente já não tinha mais acesso ao UTI, então eram informações, assim, mais extraoficiais. Mas eu acredito que tenha suspendido, sim, a anticoagulação. Ok. Só uma dica com relação à investigação do TEP, não foi uma investigação que a gente tenha deixado de lado,
mas a gente, como foi falado aqui, foi priorizada a investigação da parte cardiológica, já que o quadro clínico falava mais a favor e também por conta da escassez de recursos. Então, a gente optou por priorizar mais a parte cardiológica e pela dificuldade de conseguir uma angiotoma, a gente deixou para um outro momento. Eu só queria colocar assim, eu acho que o que o Alexandre colocou é bem pertinente. Ela teve Covid é a doença trombofílica, se a gente pode dizer assim. Pode ser. Mas só lembrar que no score de Wells para embolia de pulmão, quando tem assim dispneia, é uma dispneia, você pensa em TEP, você pontua para TEP, eu acho que vale esse raciocínio. Quando eu não tenho um diagnóstico alternativo mais provável. Então, é claro que todo paciente com suposto edema agudo de pulmão, em tese, você não tem como descartar 100% que não foi TEP. O próprio TEP pode, fisiopatologicamente, fazer congestão. Isso aí é descrito. TEP maciço pode aumentar a congestão, mas eu acho que essa doente tem uma história de CC prévia, tem uma hipertensão de 200 por 100, é uma idosa com um ventrículo duro, né, um ventrículo mais com déficit de relaxamento. É sempre mais provável o edema agudo de pulmão. Então, uma vez que eu assumo o edema agudo de pulmão, porque a gente tem que entender que no nosso poucos serviços podem fazer angiotomografia, poucos serviços têm dedímero, deveria ter, eu acho que dedímero deveria ter todos, públicos ou não. Então, às vezes, a gente tem que assumir alguma coisa. Eu pensaria em um quadro congestivo para essa doente, talvez com associação de um COVID já insidioso aí contribuindo. E ao assumir isso, eu sei que eu tenho uma brecha para o TEP, mas aí talvez fazer, lá no HU poderia ter feito um duplex scan, já que ela era um pós-Covid, pelo menos eu afasto uma TVP. Não teve TVP, tem mais congestão, tem mais um cheiro de edema agudo de pulmão, ia tratar como edema agudo de pulmão, e concordo com com um foco na cardiopatia estrutural, que é uma hipertensão, cardiopatia hipertensiva, ou se é uma doença infiltrativa, hipertrófica, ou que seja. É isso. Eu queria só, nesse sentido aí, que não ficou claro a anticoagulação, e a minha sensação é de que esse evento cerebral pode ter sido até hemorrágico, porque eu acho que é menos provável o TEP, porque ela tinha insuficiência renal e estava usando Clexane, ou seja, provavelmente ela estava no nível sérico dela de enoxaparina, estava, na pior das hipóteses, estava profilático. Então, assim, e sangrou no trato digestivo, ou seja, e provavelmente sangrou na cabeça também. Então, é extremamente provável. Eu pensaria em ter feito também uma VCH, né? Porque insuficiência renal, uso de enoxaparina, sangramento digestivo, ou seja, só isso aí já é um preditor de aumentar o risco de sangramento intracraniano, ainda mais numa paciente hipertensa, né? Descontrolado. O Letícia. Rodrigo. Pergunta. Vai, Laura, pode ir. Rodrigo, e essa arritmia, como é que você justifica? O distúrbio eletrolítico? Não, acho que a arritmia a gente ficou com poucos dados, né, Laurão? Não conseguiu registrar. A gente só ouviu aquele eletro inicial que dava uma pista de uma provável etiologia de uma cardiopatia aí relevante, mas acabou que a gente se perdeu isso. Mas a minha sensação é de que houve o sangramento, insuficiência renal e evento cerebral agudo, principalmente com grande instabilidade, inclusive parece que teve até, não sei se foi parado ou entrou em coma, ou seja, tudo fala a favor de um sangramento, inclusive no sistema nervoso central. Provável. Quando ela sangrou, Letícia, ela já estava em uso de corticoide pela Covid ou não? Digestivo? Você sabe, não? Ela não estava fazendo uso, não, até porque pensaram que esse RT-PCR positivo não fosse uma reinfecção, mas sim uma reativação por conta do período, né? Estava dentro dos 3 meses da primeira infecção. Então, ela não estava, não, em uso de corticoide. Entendi.
o Zé Augusto, eu acho que ela teve uma AESP, provavelmente, né? Uma atividade elétrica sem pulso, não sei se foi registrado, se não foi. Parece Ter sido uma AESP. Então, aí, os diagnósticos diferenciais é uma embolia pulmonar, obviamente, e um evento cerebral, um AVC hemorrágico muito intenso, pode eventualmente ter causado isso aí. Eu acho que esse diagnóstico não ficou muito claro. Então, eu acho que fica aí como foi comentado anteriormente, né, não anticoagular plenamente o paciente sem excluir que o quadro cerebral seja isquêmico, sem excluir que seja hemorrágico, melhor dizendo. Então, não anticoagular um paciente sem excluir hemorragia intracerebral como sendo o quadro intracraniano. Eu acho que esse tipo... E muitas vezes... Vai lá, Rodrigo, pode ir, Marcos. Não, eu estou dizendo, e muitas vezes, paciente, mesmo que tenha sido um evento isquêmico, não hemorrágico, muito provavelmente não foi pequeno. Então, usualmente, é uma contraindicação relativa, quase absoluta, de anticoagulação também na fase hiperaguda. Eu acho que o fato é que esse tipo de atividade acadêmica, né, eu acho que a gente deve refletir, assim como comentado aí, o Luiz comentou sobre a experiência lá do INCOR em termos de necrópsia. Eu me lembro de um paciente que ele tamponou no socorro e teve uma AESP, e a gente examinava a radiografia de tórax e não via nada, tinha um coração um pouquinho aumentado, só foi puncionado na hora que parou, porque anteriormente até a gente discutiu o que poderia ser, mas ninguém teve coragem de puncionar, o assistente, eu era residente na época. Quando ele parou, puncionou, veio sangue no pericárdio, mas se eu olhava a radiografia, não tinha nada. E eu me lembro que ele foi para a necrópsia, eu fui assistir lá na manhã seguinte, e ele tinha um neo de pulmão, que era pequeno, não aparecia na radiografia, mas já tinha invadido o pericárdio, e era isso que matou. Então, eu acho que esse tipo de exercício que a gente está fazendo, né, agora, é sempre pensar o seguinte, eu acho que isso deve estar sempre na cabeça da gente. O quanto a morte dessa paciente, e aí não é crítica a ninguém, mas eu acho que é para melhorar o serviço e melhorar a gente como médico, o quanto a morte dessa paciente nos deixa tranquilo, ou seja, no sentido de que tudo foi feito para ser evitada. Então, talvez a gente, por falta de estrutura, de recurso e de agilidade do serviço, então, essa paciente morreu com muitas dúvidas, com muitas lacunas. E eu acho que se a gente quiser evoluir como serviço, como médico, como estrutura hospitalar, a gente deve diminuir essas dúvidas. Ou seja, quando o indivíduo morre, mesmo que a gente... Muitas vezes vai ter dúvida, mas mesmo que a gente não tenha necrópsia, mas que os exames e os recursos, eles cheguem próximo do mecanismo. Então, eu acho que essa paciente... Eu não sei, até um próprio manuseio da hipertensão arterial pode ser a causa do AVCH, né, dessa doente. De repente, a gente não teve um controle ideal da hipertensão arterial dela, e foi isso que foi a causa mortis, né, a causa de um acidente vascular cerebral superajuntado com heparina, com disfunção renal, com inflamação, com Covid, etc. Muito bem, concordo plenamente. E aí, alguma questão a mais? Letícia, você quer fazer alguma consideração? Como é que você se sentiu como interna? Como é que você... A angústia que foi tomar conta desse caso, de analisar, o que é que você sente? De fato, foi uma angústia mesmo, tanto durante o cuidado dela, como após, justamente por essa questão aqui que o senhor falou. Será que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance para deixar ela ir embora com menos lacunas do que foi, né? Mas eu acho que sim, a gente fez o que estava ao nosso alcance e que talvez estava para além das nossas habilidades, né? Mas eu gostei muito, preencheu muito umas dúvidas que eu tinha. Só uma dúvida que permanece, assim, eu não sou uma entendedora de eletrocardiograma, mas eu fiquei me perguntando por que a primeira hipótese não seria
uma hipertrofia de etiologia hipertensiva, já que era uma paciente tão idosa, com hipertensão de longa data, que provavelmente foi mal controlada a vida inteira. Mas só isso mesmo que eu fiquei em dúvida. E aí, Rodrigo, quer comentar, Rodrigo? Você que... Então, assim, não, eu acho que é possível mesmo, né? Que a gente não tem uma opção de dúvidas que a gente não consegue. Agora, você mesmo contou que na história ela tinha uma dispneia de longa data, ela pode ter tido uma cardiopatia hipertrófica mesmo, ou pode ter sido uma hipertensiva, que sem controle. O estranho é que o eletro era muito bizarro para uma mera cardiopatia hipertensiva isolada, entendeu? A gente se vê obrigado a ter que confirmar ou excluir outras causas. Volta aí o eletro, só para fechar com isso depois. Não, termine, Rodrigo, termine. Agora, eu queria só fazer um comentário que desde o início não me sai da cabeça, que é o seguinte. Anticoagular paciente renal é um negócio que precisa pensar muito bem, principalmente se a gente não tiver uma ferramenta para mensurar o grau de anticoagulação desses pacientes. Eu ainda tenho a sensação de que essa paciente pode ter morrido sangrando em vários locais, na cabeça, no trato digestivo, tanto que ela ficou hipotensa muito fácil, noradrenalina e tudo mais. Então, assim, anticoagular paciente com insuficiência renal, porque os anticoagulantes, antes, no passado, nesses casos, a gente usaria heparina não fracionada e ficava medindo o TTPA. Mas nos tempos modernos, você dá enoxaparina, que você não tem como monitorizar, e mesmo os novos anticoagulantes via oral, talvez o Eliquis seja a exceção, todos eles são inseguros para paciente com insuficiência renal. O Lauro, o Rodrigo, a Alexandre, Luiz, quem tiver aí, essa sua pergunta, a gente deveria responder com mais exatidão. Só para dar uma ideia, esse eletro foi comentado e cada um deu uma opinião no dia e etc, para você ver como o eletro não é tão exato. Mas eu acho que eu responderia a sua pergunta se a gente pegar um eletro típico de hipertrofia ventricular esquerda na hipertensão, esse eixo em D1, o QRS negativo, não é o habitual, de forma alguma, não é isso que a gente vê. E Rodrigo já comentou, o próprio R, que ele não progride bem em V4, V5 e V6, também não é o habitual. Né? Não é esse o habitual que a gente vê. A gente vê, geralmente, complexos QRS muito amplos e positivos em V5 e V6 e bem negativos em V2 e V3. Embora o algoritmo, só para dar uma ideia, o algoritmo do aparelho, da máquina, da machine, será que a máquina lê melhor do que a gente? A máquina dá aqui como hipertrofia ventricular esquerda. Então, provavelmente, no algoritmo da máquina, não sei se alguém quer comentar isso, ele dá como hipertrofia ventricular esquerda por critério de voltagem ou pela deflexão intricicóide, o QRS é um pouquinho alargado, né? Deixa eu ver a onda P aqui, talvez em V1 também. Então, ele faz a somação desses dados. Augusto, esse eletro aí, veja só, imagine que o QRS do paciente é esse terceiro QRS nas derivações periféricas, né? E aí você tem S1, Q3, T3, inclusive, nessa... Não sei se vocês estão vendo como eu estou enxergando aqui. O ritmo com QRS mais largo me parece ser uma aberrância. Tá? Me parece que o paciente... Ele cortou aí, Alexandre. Alexandre? Alguém está me ouvindo, não? Cortou, Alexandre, não foi? Foi. Deixa eu só fazer um comentário enquanto o Alexandre não volta. Será que todo o QRS é esse aqui? Eu não sei, eu fico em dúvida. A gente teve essa dúvida, né? Diga aí, Rodrigo. Uma coisa estranha só para colocar um linha na fogueira é o seguinte, ó. Esse eletro, considerando o QRS estreito, não é clássico de uma sobrecarga ventricular esquerda. Não. Parece até uma sobrecarga, se fosse seria de VD. Ou alguma coisa muito septal, porque assim, o eixo está desviado para a direita. Está mais para a direita esse. Exatamente. Então, assim, até nisso esse eletro atrapalha. Não é aquele eletro clássico que você vê e diz é uma sobrecarga ventricular esquerda padrão sistólico. Não é.
Não é de estenose aórtica, de hipertensão arterial? De hipertensão arterial, severa, crônica, não é. É totalmente bizarro esse ESG. Não é, Guto? Mas isso você considerando o eletroaberrante, o QRS aberrante, né? Porque se você considerar o penúltimo QRS ali do Não, V6, o QRS aí... estreito, viu, Luiz? Né? A gente está comentando... Olha o V5, Luiz, o V5 dele, o V5 desse paciente. Olha o V5, o estreito do V5. Não é clássico de hipertensão. Não é, não. O V5 está mais negativo, está mais para trás. Não é padrão sistólico. Para frente, quer dizer... Meu amigo, você veio, tem o AVL, o E está para cima, o V6 vai lá para cima, o eixo para a esquerda. Está totalmente carente. É muito estranho. Mas, Letícia, o aprendizado aí de eletro, só para você saber, você está vendo que está com vários cardiologistas, não é uma ciência exata, está longe de ser exata a interpretação de eletro. Não fique aflita, que a gente também não se entende, entendeu? O importante é que faça a correlação clínico-eletrocardiográfica do caso. Esse eletro chama atenção para um padrão que não é típico de hipertrofia, de hipertensão, e aí você vai atrás da cardiopatia com ressonância, com outros métodos, porque realmente não é o padrão da média dos hipertróficos por hipertensão. Exatamente. Ok, pessoal? Bom, Guto, antes de eu sair, eu quero parabenizar a Letícia, viu? Eu geralmente conheci presencialmente todos os residentes, até hoje. E de um ano para cá, eu estou conhecendo virtualmente. Eu acho que você não me conheça. Não é, Guto? É isso. As nossas reuniões presenciais, nós estamos... É ela só a única residente desse ano? Não, mas ela é do HU interna, não é isso, Letícia? Isso. Ela é interna do HU ainda. Você já apresentou com desenvoltura, não foi, Laura? Eu já pensei que fosse o R1 de cardiologia. Obrigada. Já pode pegar o diploma, viu? Essa aí vai longe. Olha, esse aqui é um elogio, porque foi espontâneo, viu? Tá vendo? Essa vai longe. Já pode pegar o diploma, já passou pela aprovação do Dr. Lauro. O decano vale 10 pontos. A opinião do decano. Parabéns a todos. Guto, um grande abraço para você. Beleza, vocês todos. Tá ótimo. Saúde e paz aí para todo mundo.